Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Obrigada, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui nessa aula, né, nessa tardezinha boa aqui de quinta-feira. Eu sou a enfermeira Sandra, eu trabalho no Hospital das Clínicas, no ambulatório de pesquisa clínica em cardiologia. Eu sou especialista em pesquisa clínica, cardiologia, hemodinâmica e UTI. Fiz mestrado e doutorado em ciências da saúde, eu ainda estou no doutorado, né? Sou doutoranda em ciências da saúde, na área de cardiologia também. Eu já peço desculpas para vocês, porque essa aula já era para a gente ter apresentado há um tempo, né, Fernanda? Mas eu tive alguns problemas aí com logística, enfim, mas hoje vai dar certo. Então, vocês me desculpem por esse atraso aí na aula e vamos começar. Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem me perguntar, ou vocês guardem para o final da aula que eu pego essas questões no final. Não sou expert em eletrocardiograma, tá? Mas, enfim, estou aqui para passar um pouco do conhecimento que eu sei para vocês. Vamos lá, Fernanda, pode passar. Então, o que nós temos para a aula de hoje? Primeiro, nós vamos ver o que é o eletrocardiograma, que exame é esse, né, que é tão importante na cardiologia. Vamos falar um pouquinho da eletrofisiologia cardíaca, vamos falar sobre o traçado do eletrocardiograma, como que é esse traçado, como que esse exame é impresso, né? Vamos falar das derivações, as 12 derivações do eletrocardiograma, né? Vamos falar sobre o eixo cardíaco e vamos fazer uma leitura sistematizada do eletrocardiograma. Vamos analisar onda por onda, segmento por segmento de todo o eletrocardiograma, lá da ondinha P até a ondinha U. Vamos olhar todo. Provavelmente a aula de hoje, que eu já tinha comentado com a Fernanda, a gente vai chegar até mais ou menos ali no eixo cardíaco, que é metade da aula. Toda a outra metade da aula vai ser leitura de eletrocardiograma, que é a parte mais extensa. Mas não tem como a gente entrar já na leitura do eletrocardiograma sem antes passar por toda essa base, que é importante para a gente compreender melhor quando a gente chegar lá para fazer essa leitura do eletrocardiograma. Tudo bem? Pode passar, Fernanda. Então, o que é um eletrocardiograma? O eletrocardiograma ele é uma transcrição dos fenômenos elétricos cardíacos. Então, toda a questão elétrica, toda a carga elétrica que o coração é emitido, e por onde essa carga elétrica passa na despolarização dos átrios e ventrículos, em todo o trabalho cardíaco, ela é impressa nesse traçado, num papel especial, em forma de ondas, segmentos, intervalos. Então, ela é uma transcrição gráfica de todo o mecanismo elétrico que o coração emite. E quando a gente fala em questões elétricas, esse trabalho cardíaco, a gente pensa no coração como uma parte mecânica, né, como um motor. Tem a parte mecânica e tem a parte elétrica. Então, o coração ele vai nos mostrar o que é essa parte elétrica. Tem algumas questões mecânicas? Tem. A gente consegue ver um detalhezinho ou outro, mas não é o foco. A parte mecânica ela é melhor visualizada no ecocardiograma, que é um outro exame que mais para frente eu posso até negociar com a Fernanda, a gente pode fazer uma análise disso aí também. Mas no momento a gente vai falar do eletrocardiograma, que é essa parte elétrica. Então vamos tentar focar nessa parte elétrica. Em algumas questões, quando eu falar assim, aqui dá para ver um pouquinho da mecânica, dá para a gente tentar interpretar um pouquinho dessa mecânica, eu vou passando isso para vocês aos pouquinhos, tá? Então, por que o eletro é importante? Primeiro, ele vai mostrar essa carga elétrica, que é o que faz o coração funcionar, uma das partes importantes que faz o nosso coração funcionar. Ele foi o primeiro exame de abordagem do cardiopata. No começo ele era voltado apenas para o cardiopata. Hoje ele é para a população geral. Todo mundo faz o eletrocardiograma, né? Check-ups tem eletrocardiograma, criança, adulto, idoso, com doenças instaladas, doenças cardiovasculares instaladas ou não. Então o eletrocardiograma ele é o quê? Ele é fácil, ele é simples, ele é um exame barato, ele é um exame não invasível e ele é de fácil execução. Essa questão da fácil execução, eu até abriria uma aspa aí, porque teoricamente ele é de fácil execução, mas nós encontramos muitas dificuldades das pessoas em realizar o eletrocardiograma. Por quê? Por falta de conhecimento mesmo, às vezes essa questão dessa base, essa aula de hoje não é bem esclarecida,
Às vezes a gente faz o eletrocardiograma sem saber por que está fazendo, coloca um eletrodo ali, às vezes, numa posição errada, sem saber que está errado. Então, essa fácil execução é um pouco controversa, mas ela não é difícil, é um exame que é para ser de fácil execução. Ele registra as diferenças de potenciais elétricos. Aqui a gente vai pensar o quê? Lá na física, lá no segundo grau, né? Hoje, ensino médio, né? Então, as diferenças de potenciais elétricos, a gente vai pensar no vetor, onde a carga elétrica, qual a direção que a carga elétrica vai, né? Ela vai de um ponto A, quando a gente pensa em vetor, vai de um ponto A para um ponto B. Qual que é essa direção, né? Então, ele vai determinar qual que é a direção do ponto A para o ponto B. Qual que é esse potencial elétrico? Como que esse potencial elétrico passa por aqui? Como que é o vetor dele, né? Então, ele vai traçar todo o caminho que a carga elétrica vai percorrer. E quanto à interpretação? A interpretação do elétrico, a gente tem que considerar os dados clínicos do paciente. É possível avaliar um eletrocardiograma sem avaliar dados clínicos? Sim, em grande parte, sim. É mais difícil? Sim, é mais difícil. Associado à clínica é mais fácil? Com certeza, e é o mais correto. Então, assim, quando a gente pensa em interpretação de eletrocardiograma, a gente tem que pensar qual que é a indicação desse eletro, tem que pensar quem que é o nosso paciente, tem que conhecer aquele paciente, né? Tem que buscar uma história, isso tudo facilita a interpretação do eletrocardiograma. Pode passar, Fernando. Aqui nós temos uma imagem da eletrofisiologia cardíaca. Então, aqui nós temos em amarelinho ó, o nó sinusal, que é a origem da carga elétrica, onde a carga elétrica é disparada. Essa carga elétrica, ela passa pela via intermodal e vai parar lá no nó atrioventricular. Esse nó, o que ele faz? Qual que é a função dele? Ele retarda um pouquinho essa carga elétrica, ele segura por uma fração de segundos e depois joga para frente. Então, depois que ele libera essa carga elétrica, ela passa pelos ramos direito do feixe de His e esquerdo e vai para as fibras de Purkinje. E lá no finalzinho das fibras de Purkinje, pega as últimas células, enfim. Então, faz todo o trabalho elétrico ali do coração. Então, você vê que ela tem uma via, nó sinusal, via intermodal, nó atrioventricular, tem os feixes de His, as fibras de Purkinje. Então, é o caminho que a carga elétrica passa para fazer despolarização arterial e ventricular. Então, esse trajeto é o que vai mostrar lá no eletrocardiograma. Então, cada ponto que essa carga elétrica passa, ela vai nos mostrar em forma de ondas lá no eletrocardiograma, em forma de ondas e segmentos também lá no eletrocardiograma. Então, a gente tem que ter essa imagem, saber por onde essa carga elétrica passa, para a gente, quando olhar no eletrocardiograma, falar bem assim, essa carga elétrica está bem aqui, ó, o coração fez isso e aqui está passando a carga elétrica. Então, a gente conhece, é o caminho. O eletrocardiograma é o caminho da carga elétrica, é basicamente isso. Parece fácil, mas não é. Então, às vezes, fala assim, o eletrocardiograma é um bicho de 7 cabeças. Às vezes, sim, mas nós somos enfermeiros, a gente costuma domesticar, né, esses bichos de 7 cabeças. Então, é isso que a gente vai fazer com o eletro também. Não é o eletro que vai deixar a gente menos enfermeiro. Nós vamos ser persistentes e vamos fazer uma leitura adequada do eletrocardiograma. Pode passar, Fernando. Aqui é uma imagem que eu achei bem bonitinha, olha. É o trajeto da carga elétrica. Nasce lá no átrio, ó, no nó sinusal. Tá vendo? Ele passa faz todo o trajeto. Tem uns errinhos aí nessa imagem, mas, em geral, a grosso modo, é isso mesmo que acontece no caminho da carga elétrica cardíaca. Pode passar, Fernando. Então, peraí, deixa eu acender a luz aqui que tá ficando escuro. Pronto, acho que agora ficou melhor. Então, quando a gente pensa em células cardíacas, eu não vou ficar aqui detalhando como que age cada células cardíacas. O que é importante a gente saber disso aqui nesse momento para fazer uma análise? Sandra, só um pouquinho, peraí. Eu vou só aceitar os alunos aqui que estão... Tá. que eu não consigo ver. Eu vou continuar falando aqui, então. Não, pode falar, pode continuar. Tá.
Então, a gente vai pensando assim, eu não vou detalhar o que cada célula cardíaca vai fazer. Aqui a gente tem várias células que agem de diferentes maneiras, né? Mas nós vamos pensar que as células cardíacas, ela tem o quê? Um automatismo. Elas podem assumir a despolarização espontaneamente. O ideal é o quê? A carga elétrica vai sair lá do nó sinusal e vai fazer o trajeto. E se esse nó sinusal falhar? A gente tem células que conseguem emitir essa carga elétrica. Isso vai ser mostrado lá no eletrocardiograma. Então, se a carga elétrica não estiver saindo lá do nó sinusal, nós temos um mecanismo de defesa. Nós conseguimos, o coração, as células têm esse automatismo para poder liberar a carga elétrica e continuar o trabalho cardíaco. Vai ser de uma maneira diferente, vai ser de uma maneira que não é normal, que é possível de intervenção, mas vai manter o paciente vivo até que haja uma intervenção. Então, é uma medida, é um mecanismo de defesa, né? Essas células são células bem especiais, têm um trabalho especial, e elas conseguem sustentar essa emissão de carga elétrica se há alguma doença do nó sinusal, se há alguma falha, por diversas razões que esse nó sinusal pode não liberar essa carga elétrica. Então, as células, elas têm um maior automatismo, aquelas que estão lá mais próximas do nó sinusal. E elas vão perdendo essa capacidade conforme elas vão se afastando do nó sinusal. Então, as células mais capazes são as que estão perto do nó sinusal e as menos são aquelas que estão lá próximo das fibras de Purkinje. Pode passar, Fernanda. Quanto ao potencial de ação, quando a gente pensa em potencial de ação cardíaco, existem 4 fases. Nessas 4 fases, existem, os eletrólitos, eles são muito presentes nessas fases. Eu não vou detalhar para vocês o que entra na célula, o que sai, como que é a permeabilidade celular. Isso é um estudo que demanda muito mais tempo. Mas eu vou trazer para vocês o que é importante desse potencial de ação. O que é importante nessas fases? Por que a gente tem que ter conhecimento dos eletrólitos? Por que os eletrólitos são importantes e nós, enfermeiros, precisamos avaliar os eletrólitos dos nossos pacientes? Pode passar, Fernanda. Então, aqui nós temos os eletrólitos: sódio, potássio, cloreto, cálcio, magnésio, bicarbonato, fosfato, sulfato. Desses, eu quero chamar a atenção de vocês para 3 principais, que são sódio, potássio e cálcio. Eles são mais importantes no processo de despolarização e repolarização cardíaca. O que é importante disso aqui? Vocês terem em mente os padrões de normalidade, os valores de referência. Eles podem ser alterados? Eles podem ser alterados dependendo do laboratório, né? Mas eles não vão fugir muito desse padrão. Então, por exemplo, o sódio de 136 a 145 é o valor de referência para a normalidade. Pode ser 135 a 146? Pode, isso não vai interferir, não é significante. Mas a gente tem que ter esse parâmetro de referência de normalidade para esses principais, esses 3 eletrólitos. Por quê? Porque eles estão ligados diretamente na despolarização e repolarização cardíaca. A alteração desses eletrólitos pode alterar o batimento cardíaco, pode alterar a despolarização e repolarização cardíaca? Pode. Pode levar à parada cardíaca? Pode levar à mortalidade. Então, é muito importante que tenhamos esses valores de referência claros. Igual, por exemplo, vou chamar a atenção aqui de vocês para o potássio. A hipercalemia, ela causa parada cardíaca, ela causa arritmias severas. Então, ele tem vários níveis, tem leve, moderado, severo. Então, às vezes, ali um valor de 3,3 é importante? Não, não é significante. Mas a gente tem que pensar, por que esse paciente está com esse potássio baixo? É um paciente desnutrido, come mal, é um paciente muito magrinho, toma alguma medicação, né, que libera mais potássio, ou ele está com a hipercalemia, às vezes está ali 4,6, é importante? Não é significante. Está além do valor de referência? Tá, mas não é significante. Mas ali, se a gente pensar no 5,5, é importante, a gente já abre um alerta. Esse paciente é cardiopata? Toma alguma medicação que retém potássio? Por exemplo, a espironolactona é amplamente utilizada em insuficiência cardíaca, em pacientes cardiopatas, e tende a reter potássio. Então, vai ter um potássio mais alto.
Então, esse paciente, ele já abre um alerta, tipo, é preciso ter alguma intervenção nesse tratamento medicamentoso? A gente não vai interferir no tratamento medicamentoso, mas a gente tem que pensar enquanto equipe. Se a gente identificar um potássio desse, o que, que a gente vai fazer? Comunicar a nossa equipe. Se nós formos os responsáveis por identificar, nós vamos comunicar a nossa equipe. Então, da mesma forma que tem a hipocalemia leve, moderada e severa, a hipercalemia também. Eu trabalho na pesquisa clínica, então alguns pacientes que vão ser inseridos na pesquisa clínica, que têm um histórico muito grande anterior a essa entrada na pesquisa clínica, eles precisam fazer um relatório enorme, né? Traçar todo o histórico médico desse paciente, todas as intervenções, eventos adversos que ele teve, e fazer esse relatório, né? Fazer esse levantamento. Então, a minha tendência é ler, a minha tendência não, eu faço isso, eu leio o prontuário inteirinho do paciente. E eu já encontrei eventos assim, o paciente com um potássio de 8, que é um potássio de moderado a grave. A gente olha muito a questão do moderado a grave, não tem um valor específico, mas a gente olha lá na alteração do eletrocardiograma, que a hipercalemia, ela mostra lá no eletrocardiograma para a gente que o paciente tem uma hipercalemia. E o tratamento estipulado pelo médico foi insulina EV mais glicose. Eu encontrei no prontuário assim, a insulina circulada, bolada, e um comentário: insulina prescrita por via errada. Então, assim, faltou comunicação com a equipe, eu penso que faltou comunicação do médico com o enfermeiro, do enfermeiro com o médico, e o que aconteceu com o paciente? Teve uma parada cardíaca. Por quê? Por diversas falhas, eu acredito, ali na situação, né? Então, assim, o paciente com hipercalemia, às vezes ele vai estar lá assintomático, mas é um paciente com alto risco de parada cardíaca. A gente consegue ver hipercalemia lá no eletrocardiograma? Consegue ver. Eu já fiz eletrocardiograma, que eu olhei o eletro e falei, opa, isso aqui está com hipercalemia. Ao invés de ir lá solicitar o médico para pedir um exame, para a gente ver esse valor de potássio, a gente faz uma gasometria. Às vezes a gasometria ali é rápida, é prática, é eficiente, a gente já olha o potássio, o paciente estava com um potássio de 12, muito grave, era um paciente que podia parar a qualquer momento. Então a intervenção foi feita, imediatamente abaixamos esse potássio e tiramos o paciente do risco. Isso é a intervenção de enfermagem que a gente espera do enfermeiro, a gente quer isso. Identificou o problema, olhou, identificou o problema, vamos ver o que dá para resolver dentro da nossa capacidade, dentro da nossa estrutura ali, quanto enfermeiros mesmo. E nós temos a equipe, né? Nós temos que contar também com a nossa equipe. Então, acho que a questão do potencial de ação que eu quero chamar a atenção para vocês é em relação à nossa conduta, em relação a isso, em relação ao potencial de ação, e atenção quanto aos eletrólitos do nosso paciente. A gente sempre tem que estar avaliando esses eletrólitos. Paciente de UTI, igual os pacientes que a Fernanda está falando lá da clínica médica, esses cardiopatas, existe uma alteração muito grande nesses eletrólitos. Principalmente nos cardiopatas, até os anti-inflamatórios que eles tomam influencia muito nisso. Tem algumas medicações que bloqueiam lá o canal de cálcio, do potencial lá da membrana da célula. Então, assim, ele está tomando essa medicação, a gente às vezes quer fazer alguma intervenção, mas é esperado que tenha aquele valor realmente, né? Aquele valor vai trazer algum malefício para o paciente? Às vezes não. Então, assim, a gente precisa avaliar, precisa se, né, fechar esse paciente ali e tentar identificar situações agudas que podem, inclusive, comprometer o nosso plantão, porque a gente não quer esse tipo de intercorrência no nosso plantão, porque nós não conseguimos avaliar determinado exame, né? Vamos passar para frente, Fernando, porque senão eu falo demais de potássio aqui. Vamos lá, então, a condução elétrica do coração. Vamos pensar, vamos voltar lá naquela imagem amarelinha lá das fibras. Então, nós temos o nó sinusal, que ele é o marca-passo natural do nosso corpo, né? Ele naturalmente libera essa descarga elétrica. Ele é o primeiro estímulo elétrico para fazer a despolarização atrial. Saindo do nó sinusal, nós temos o nó atrioventricular, que ele faz esse retardo do impulso elétrico para fazer o quê? Um sincronismo atrioventricular. Primeiro despolariza átrio, para depois despolarizar ventrículos. Eles não despolarizam ao mesmo tempo, existe uma fração de segundos entre a ação de um e outro. E o nó atrioventricular, que ele faz essa sincronia, né? Que tem que haver sincronia. Então, bate átrio, bate ventrículo.
Os feixes de Rie são as porções elétricas distais, os músculos ventriculares, né? Então, vai carrear essa carga elétrica, levar até as fibras de Purkinje, onde vai terminar a despolarização ventricular. Pode passar, Fernanda. Então, quando a gente pensa em eletrocardiograma, como que é esse gráfico, né? Como que é essa transcrição gráfica? Então, nós temos elementos que são padrões para essa transcrição gráfica. Então, a gente começa ali por uma linha de base. Todo eletrocardiograma vai ter uma linha inicial para daí, então, começar a mostrar como que está sendo essa descarga elétrica cardíaca, ou como que o coração está se comportando. Como que está sendo a despolarização atrial, despolarização ventricular, isso tudo vai mostrar no eletrocardiograma. Mas tudo se inicia como? Através de uma linha de base. Essa linha de base ela deve ser fixa. Quando há alteração, a gente pode já pensar em algum distúrbio, alguma anomania, pode ter algum outro problema, ou pode ser até um eletrodo mal posicionado, às vezes pode ser um exame mal feito também, que às vezes uma mama que atrapalha, às vezes um tórax muito grande que atrapalha, um tórax muito pequeno, pelos demais no tórax do paciente. Então, tem algumas coisas que também podem interferir nisso aí, mas que são passíveis de intervenção para melhoria também. Então, depois da linha de base, ela vem uma onda, depois de uma onda vem segmentos. As ondas, elas representam a despolarização ou repolarização de ventrículo ou de átrio. Então, assim, tanto faz a despolarização dos átrios ou dos ventrículos, eles vão aparecer em forma de ondas, de diferentes morfologias, de diferentes amplitudes. O segmento, ele é um trecho isoelétrico, ele não tem carga elétrica. Ele sempre vai estar entre uma onda e outra onda, ele sempre vai estar entre ondas. E o intervalo, ele acopla uma onda e um trecho isoelétrico. Então, vai ter uma onda e um segmento. Esse é o intervalo. O segmento não tem onda e o intervalo tem onda e segmento. Pode passar, Fernanda. Então, aqui a gente tem um modelinho de traçado de eletrocardiograma, né? Então, verticalmente, nós temos a amplitude do traçado, nós vamos ter a grafia da amplitude, e na horizontal nós vamos ter o tempo. Então, a gente vai ver a altura da onda e largura dessa onda, o tempo de onda. Então, assim, a largura vai mostrar o quê? O tempo que, por exemplo, os átrios demoraram para se despolarizar, que os ventrículos demoraram para se despolarizar. Então, sempre a gente vai pensar em amplitude e tempo. Em algumas situações, a amplitude não é importante, apenas o tempo. Isso aí a gente vai descrever lá na frente, nos slides que estão lá na frente. Nós vamos detalhar melhor esse gráfico, esse traçado, quando a gente estiver falando lá das ondas, tá? Mas, assim, um quadrado grande, ele tem 5 milímetros e ele tem 2 segundos, 0,2 segundos. E 5 quadrados grandes são 25 milímetros, que é o tempo do papel do eletrocardiograma, e ele tem 1 segundo. Um quadradinho pequeno, quando a gente pensa em tempo, ele tem 1 milímetro e tem 0,04 segundos. Isso aí, ele tem que estar gravado. Eu sempre falo assim, que não é decorado, é construído. O conhecimento tem que ser construído. Então, a gente tem que pegar esse papelzinho aqui, né, esse modelinho, e falar assim, é uma colinha que a gente põe no bolso. Todo eletro que a gente vê, às vezes não está aqui gravado, a gente pega a nossa colinha, olha, conforme vocês forem avaliando cada eletro que passar na mão de vocês, isso aqui vai ficar automático. Você não vai precisar pegar uma caneta e ir lá, deixa eu ver quantos quadradinhos tem aqui, 1, 2, 3, então tá certo a morfologia. Você vai olhar e falar, tá certo. Porque o olho já vai ficar eficaz para poder fazer essa avaliação, mas isso demanda um pouquinho de tempo, demanda análise, a gente não consegue fazer isso com uma aula ou com uma avaliação. A gente tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar e se olhar para a gente conseguir fazer isso de forma automática. Tem gente que já nasce com o botão do eletrocardiograma, né, que pega e já sabe e é expert ali. E outros não, eu sou essa pessoa que não, viu? Eu tenho que estudar bastante para conseguir avaliar um eletrocardiograma. Mas tem gente que tem muito mais facilidade, né? Que o olhar
Parece que já nasce treinado para isso, né? Mas, enfim, de qualquer forma, isso é uma coisa que precisa ser construída, é um conhecimento que precisa ser construído em cada um de nós, para que a gente tenha uma facilidade, para que isso não seja um transtorno ou um sacrifício para a gente fazer a análise desse eletrocardiograma, que seja prazeroso para a gente fazer uma análise e poder intervir e ajudar nosso paciente, né? Pode passar, Fernandinho. Aqui nós temos o modelo do eletrocardiograma. Então, esse aqui é um eletrocardiograma, tem algumas alterações, nós vamos falar das alterações dele, eu coloquei ele aqui para a gente ver como que é esse traçado, né? Qual que são os pontos importantes de qualidade do exame que a gente precisa avaliar. Então, ali do lado direito tem esses quadradinhos, são 2 quadrados grandes que tem em cada linha. Isso aí mostra a amplitude do eletrocardiograma, que o padrão são 10 milímetros por milivolt. Esse é o padrão. A velocidade é 25 milímetros por segundo. Então, esse é o padrão? Todo eletrocardiograma tem que ser assim? Teoricamente, sim. Mas se, por exemplo, eu tenho uma ondinha que está muito pequenininha, tem uma baixa voltagem, eu não estou conseguindo enxergar direito se essa onda está certa ou não está, a gente pode aumentar o quê? A amplitude. É como se eu desse um zoom no eletrocardiograma. Então, eu vou aumentar ali a amplitude dele de 10 para 20. As ondinhas estão muito juntinhas ali, o paciente está taquicárdio, está uma onda atrás da outra, eu não estou conseguindo avaliar direito. A gente pode aumentar a velocidade, então é como se a gente desse um zoom no tempo ali, para a gente poder ver de melhor maneira essa onda. A gente vai conseguir ver a onda assim, maior, né? A gente vê a onda maior, é mais fácil de visualizar, de intervir nisso aí. Todo eletrocardiograma tem que ter um nome. Tem que ter nome, se possível, a data de nascimento ou a idade do paciente, e data e hora. Nome, data e hora, isso é imprescindível, o nome é obrigatório. Tem uma diretriz de laudo, essa aqui, ó, é muito interessante, depois eu passo para vocês, tá lá. A terceira diretriz de emissão de laudos. A gente vai emitir laudo? Não, mas é muito interessante aquilo ali, porque tem todos os padrões de normalidade e tem todos os padrões das anormalidades também. E nessa diretriz fala que é uma infração grave do médico laudar um eletrocardiograma sem um nome. Então, ele pode até avaliar, mas ele não pode laudar. E quem lauda eletrocardiograma é apenas o cardiologista. Então, sempre tem que ter um nome. Fez o exame, nome. Tem alguns aparelhos hoje que a gente já coloca o nome direto no aparelho. Não deu para colocar lá, é mais difícil. Imprimiu o papel, escreve o nome do paciente. A questão da data e hora é extremamente importante, principalmente nos casos de infarto. Que tem, por exemplo, se a gente pega um paciente, sei lá, tem 3 horas de dor, a gente vai fazer eletrocardiograma e vai ter um padrão que está mostrando ali aquele infarto. Quando o paciente chega lá na sala de hemodinâmica, que o hemodinamicista pega esse eletro e vê data e hora, ele vai ter noção de quanto tempo tem aquela alteração, quanto tempo de dor até aquela alteração, e isso pode intervir na conduta dele. Ele pode falar assim, a partir da imagem desse eletrocardiograma aqui, eu vou fazer a intervenção A, a intervenção B. Então, é muito importante para o próprio cuidado do paciente e para o cuidado da nossa equipe também, né? Para ajudar toda a nossa equipe, que a gente coloque data e hora no eletrocardiograma. Pode passar, Fernandinha. Então, o eletrocardiograma. A atividade elétrica ela é captada pelos eletrodos posicionados na superfície corporal. Hoje é utilizado eletrodos descartáveis, né? Antigamente tinha umas perinhas que ela pressionava e travava por sucção. Hoje não é mais utilizado porque era difícil a higienização, então hoje usa mais eletrodos, ainda tem alguns lugares que usa essa perinha, mas em geral usa eletrodos descartáveis, né? Na nossa instituição é tudo descartável, é melhor. Tem alguns eletrodos que vêm com defeito, né? Que às vezes o gel não está muito bom, então a gente tem que pensar até nisso. O que é um bom condutor elétrico? Por exemplo, coloquei um eletrodo, os eletrodos não estão muito bem, não está correndo bem, a imagem do elétrico não está legal, está tendo interferência, a gente tem que pensar até na qualidade do eletrodo.
Às vezes a gente coloca ali um pedacinho de algodão com álcool debaixo ali do eletrodo, a condução elétrica facilita, fica bem melhor. Então, esse é um cuidado também que a gente tem que ter para gravar um bom eletrocardiograma. Às vezes o eletrodo está com defeito, a gente não tem essa perspicácia e vai ficar um exame ruim, e não é isso que a gente quer. Então, a gente tem que pensar até nisso, né? O álcool é um bom condutor, coloca um pouquinho de algodãozinho ali com álcool, e o exame corre bem mais tranquilo, sem interferência, fica bem mais bonitinho o traçado. Então, quando a corrente elétrica, ela se aproxima de um eletrodo positivo, a gente fala o eletrodo, mas o eletrodo que a gente adere na pele do paciente é o mesmo para todos. O que vai diferenciar é o cabo do eletrocardiograma. Esse ele já vem determinado como negativo, positivo, ele já está tudo certinho. Então, quando uma carga elétrica se aproxima de um eletrodo positivo, ela é realizada uma deflexão positiva. Então, a ondinha é para cima. Se ele se afasta do eletrodo positivo, ele é uma ondinha negativa. Isso a gente vai ver mais detalhadamente lá na frente, tá? Então, cada derivação, ela tem dois eletrodos que conduzem a corrente elétrica. Lembra do vetor, que ele vai de um ponto A para um ponto B. Então, sempre vão ter dois eletrodos que vão fazer que vai liberar esse potencial de ação, né? Que vai mostrar esse valor para a gente. Então, as derivações, ela pode ser de dois tipos, que são bipolares, que tem dois polos, né? Ou unipolares, que é apenas um polo. Então, o eletrocardiograma clínico padrão, ele tem 12 derivações. Isso é o que é o mais comum. Eu vou mostrar as outras derivações que a gente pode ter também, além dessas 12. Mas, em geral, o padrão são 12 derivações. E essas 12 derivações são 3 bipolares, que tem esses dois polos, que é a derivação D1, D2 e D3. E são 6 unipolares, que vai de V1 a V6. E são 3 mais 3 unipolares, que são as modificadas, que é a VR, a VL e a VF. Não desesperem com esses nomes, porque a gente vai ver cada uma delas no decorrer dessa aula, tá bom? Pode passar, Fernandinho. Então, vamos pensar lá na primeira derivação que é captada lá no eletrocardiograma. A gente chama de derivação 1, ou D1. Então, ela vai pegar ali um eletrodo positivo no braço direito, em direção ao eletrodo negativo, que é conectado no braço esquerdo. Essa é a derivação D1. Pode passar, Fernanda. A gente vai ver agora a derivação D2. A D2, ela vai de um eletrodo negativo do braço direito para um eletrodo positivo na perna esquerda. Está indo em direção ao eletrodo positivo, perna esquerda. Essa é a derivação D2. Pode passar, Fernanda. A derivação D3 é o eletrodo negativo que fica no braço esquerdo. Ele vai em direção ao eletrodo positivo na perna esquerda. Então, pode passar, Fernanda. No próximo slide, a gente tem essas 3 derivações, que são as derivações bipolares. Então, elas têm, as 3 derivações, elas têm os 2 polos, ou seja, polos negativos e polos positivos. Então, derivação D1, D2 e D3, elas utilizam 2 polos para poder fazer a impressão no papel gráfico do eletrocardiograma. Pode passar, Fernanda. Então, aqui é mais um desenho dessas derivações. Então, é o triângulo que a gente fala de delta de potencial de ação, né? Pode passar. Agora vamos ver quais são as derivações unipolares. Quando a gente pensa unipolar, lembra que eu falei que toda derivação ela utiliza 2 eletrodos, né? Um eletrodo nessa derivação, ela vai ser um eletrodo neutro. Então, ela não vai ter uma carga elétrica nesse eletrodo. Vai ser considerado neutro porque ela vai ter uma polaridade apenas. Vai ser positivo ou vai ser negativo. Então, as derivações unipolares que são aumentadas, né? Ela pega de um ponto neutro das derivações D1, D2 e D3 e são aumentadas. Então, a VR é do braço direito, a AVL do braço esquerdo e o AVF é da perna esquerda. E as derivações precordiais, que também são unipolares, partindo de um ponto zero, né? Quando a gente pensa nas derivações precordiais, tem até um desenho mais à frente que vai mostrar isso melhor. Vocês imaginam que vocês estão dentro de um ambiente
rodeado de uma paisagem, e dentro desse ambiente existem 12 janelas. Então, vocês vão olhar por essas janelas e vocês vão ver o que tem em volta. É o mesmo ambiente, mas ele vai ter o quê? Ângulos de visão diferentes. Assim é o eletrocardiograma. Então, vocês vão estar lá dentro e vão ter visões diferentes da mesma situação. Então, nas derivações precordiais, vão ser 6 eletrodos. Eu vou mostrar mais para frente como que cada um vai ser aderido no paciente. Eles ficam aderidos no tórax anterior do paciente e eles registram, né, como eu falei, o potencial elétrico em referência a um teórico zero, né? Pode passar. Então, vamos lá. As derivações unipolares. O V1, ele vai ficar no quarto espaço intercostal, você vai contar 4 espaços. No quarto espaço intercostal, em geral, ele é próximo à região mamilar. Então, vai colocar um eletrodo ali. O eletrodo da V2, ele vai estar na mesma direção, só que do lado esquerdo do externo. Entre V1 e V2 vai ter o externo. O V3, ele vai ser um pouquinho abaixo do V2, entre o V2 e o V4. Ele não tem uma posição muito correta, ele tem que ser entre esses dois. É difícil localizar esse eletrodo? É difícil, porque tórax a gente tem de todas as maneiras, de todos os jeitos. Existe tórax pequeno, grande, com uma mama volumosa, sem a mama, enfim. Quando a gente pega aquele tórax mais sequinho, dimensão certinha, o eletro corre bem mais fácil. Agora, quando a gente pega, por exemplo, as mamas que são muito volumosas, atrapalha um pouco a leitura desse eletrocardiograma, até pela posição e pela localização do quarto espaço. Às vezes o quarto espaço, ele fica muito por cima dessa mama, né? Ali tem muita densidade, muita gordura, pode atrapalhar a leitura do eletrocardiograma também. Nesses casos aqui, aquela diquinha que eu dei de colocar um pouquinho de álcool ali, com um algodãozinho, facilita também, tá? A região tem que ser precisa, de preferência, sim. A gente consegue sempre? Não. Mas a gente tem que saber qual que é o parâmetro de normalidade, o que é o preciso para a gente tentar adequar a melhor situação possível diante daquela anatomia que o paciente tem. Às vezes tem, sei lá, uma ferida no tórax. A gente tem que pensar em que posição que a gente pode colocar esse eletrodo para fazer uma captura melhor, mas a gente tem que entender o quê? Qual que é a visão que esse eletrodo vai me trazer? Então, o que mais próximo dessa visão eu consigo manipular nesse eletrodo para que eu tenha a imagem daquela derivação de forma correta? Isso que a gente precisa entender. A gente falou no V3, né? Então o V4, ele vai pegar o quinto espaço intercostal, normalmente bem abaixo da mama, na linha axilar anterior. E o sexto espaço intercostal na linha axilar média. Então ele vai vir do lado direito para o lado esquerdo e vai fazer um contorno. Ele faz praticamente um contorno entre a mama do paciente até chegar na linha axilar média. Pode passar, Fernanda. Então, aqui nós temos o modelinho dessas derivações unipolares. Então, ela vai ser uma visão de direita para a esquerda, uma visão pela direita, pela esquerda, superior e inferior. E, além disso, uma visão antero-posterior do coração. Que as derivações precordiais é como se a gente fizesse um corte transversal e a gente olhasse por cima. Então, a gente vai ver cada vetor e a direção que cada vetor está indo nesse coração que seria cortado na transversal. Pode passar, Fernanda. Então, a gente tem 2 planos para captar essas imagens cardíacas. A gente tem que pensar no coração, é o quê? Ele é tridimensional. E a gente vai pegar uma imagem que é tridimensional e jogar em 2 planos. Então, a imagem vai ser perfeita? Não vai ser perfeita. Mas vai ser boa? Vai. A gente vai conseguir fazer uma imagem bem bacana desse coração, da parte elétrica, né, desse coração. Então, no plano frontal, nós temos 6 derivações, da mesma forma, no plano horizontal também 6 derivações, juntando as 12 derivações do eletropadrão, né?
Então, as derivações do plano frontal do paciente vai ser as bipolares, que é D1, D2 e D3, que são as periféricas, né? E as derivações unipolares aumentadas, AVR, AVL e AVF. E as representações, é como eu falei, a representação de direita, de esquerda, superior e inferior. E no plano horizontal, nós temos as derivações precordiais, que são as que estão no tórax do paciente. A orientação, o que a gente vai visualizar vai ser uma visão da direita, da esquerda, antero e posterior. Pode passar, Fernanda. A gente acabou de ver as derivações, que são as derivações padrão, né? As 12 derivações que, em geral, aparecem no eletrocardiograma comum. Aqui nós temos derivações especiais. Então, nós temos mais do que 12 derivações, mais de 12 maneiras de visualizar esse coração, de visualizar a carga elétrica desse coração, né? Então, as derivações especiais são V7, V8 e V9. Em que situação que a gente usa essas derivações? Em casos de infarto da parede posterolateral. Então, assim, uma imagem mais específica, a gente consegue captar uma imagem melhor desse infarto, em que região que ele está acontecendo ali necessariamente. Quando há algum segmento, algum infradesnivelamento do segmento ST nas derivações, isso aqui é assim, eu estou falando de segmento ST nas derivações, é meio que quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Que a gente ainda não falou desses segmentos, mas a gente está falando das derivações. Lá na frente, quando a gente falar dos segmentos, eu vou buscar esse slide aqui, a gente vai fazer um compilado, porque é muito difícil compilar todas as informações, falar do ST, falar do infradesnivelamento, falar das derivações especiais em um slide só. Então, a gente vai fazendo por partes e vai retomando a ideia quando necessário, tá? Então, vocês pensam nisso, o ovo ou a galinha. Então, aqui eu escolhi falar assim primeiro para vocês, né? Falar das derivações primeiramente. Então, como que vão ser essas derivações? O que é V4, a gente vai colocar na posição de V7, que é na linha axilar posterior. O que é V5, no tórax anterior, ele vai se tornar V8. A V8 é abaixo da espinha da escápula, ele vai seguir mais ou menos a mesma linha e ele vai contornando essa lateral do tórax. A V6 vai se tornar V9, que é a borda lateral da coluna, então lá próximo da coluna. Então, a partir aqui do V5, do V5 e V6, você vai ver que vai ficar uma linha certinha em direção à parte posterior do tórax do paciente. Como que é feito o registro desse eletrocardiograma? Esses aparelhos, normalmente, eles não tem como a gente mudar a configuração e colocar que em vez de V4, V5 e V6, a gente vai olhar V7, V8 e V9. Isso vai estar impresso da mesma forma do padrão de 12 derivações. O que nós temos que fazer? Registrar manualmente como que foi feita essas derivações. Então, você vai fazer um eletro normal de 12 derivações, vai imprimir, você vai mudar o posicionamento desses eletrodos, vai imprimir novamente e vai registrar eletrocardiograma registrado em derivações especiais, V7, V8 e V9. Não dá tempo de escrever isso tudo? V7, corta lá, V4, V5 e V6, corta e escreve na frente, V7, V8 e V9. Assine data. Porque isso é importante para o cardiologista que vai avaliar, é importante para o hemodinamicista que vai fazer a intervenção desse paciente. Então, essas derivações especiais, a gente faz em casos específicos desse infarto. Eu costumo fazer, por exemplo, quando eu pego um paciente, é um infarto agudo, eu costumo fazer essa derivação, porque eu gosto de ver, eu gosto de esmiuçar o paciente, ver outros lados do coração, porque às vezes pode ter até uma interferênciazinha ali, que vai facilitar a vida do hemodinamicista. Então, assim, é um infarto, eu costumo fazer muito rápido, você vai gastar ali 30 segundos para mudar esses eletrodos de posição ali e registrar um eletrocardiograma mais completo, né, que vai ajudar o colega a fazer uma intervenção. E o paciente tem que estar no decúbito lateral direito
para você fazer essa captura desse eletrocardiograma com essas derivações especiais. Pode passar, Fernanda. Nós temos outras derivações especiais, que são a V3R, V4R, V5R e V6R. Porque esse R é do lado direito, é lá do inglês, right, lá do lado direito. Então, em casos de infarto do ventrículo direito, a gente faz essas derivações especiais. É aquela coisa, toda vez que eu pego um paciente infarto agudo, eu gosto de fazer todas essas derivações, deixar todos os eletros completos de todas as derivações, porque é rápido, é eficiente, às vezes não vai nem mostrar nenhuma alteração nessas derivações especiais, mas é possível a gente fazer um mapeamento mais completo desse paciente, e como é muito rápido e não vai prejudicar o paciente, eu gosto de fazer essas derivações especiais. Então, como que vão ser essas derivações especiais? V1 vai continuar do mesmo jeito, na posição quarto espaço intercostal lado direito. V2 também na mesma posição, quarto espaço intercostal do lado esquerdo. E o V3, do V3 ao V6, eles vão assumir praticamente a mesma posição do eletro normal, só que do lado direito. A gente vai fazer isso igual a gente faz com um paciente com destrocardia, que tem o coração voltado para o lado direito. Só porque, no caso, a gente troca os eletrodos do braço, a gente faz essa troca. Aqui tem algumas literaturas que falam que tem que trocar o braço, né, os eletrodos do braço, outras falam que não. A diretriz, ela não se manifesta em relação a isso. Mas, nos casos dessas derivações especiais, eu não faço troca de eletrodo de braço, eu faço as derivações especiais do V3R até o V6R, e faço o registro da mesma forma das outras derivações. Então, assim, no eletrocardiograma, ele vai vir V1, V2, V3, V4, V5, vai vir com aquela mesma nomenclatura das 12 derivações, igual. Mas aí o que você vai fazer? Ou você coloca um Rzinho ali na frente, vai assinar e vai datar o exame que você fez, ou você vai colocar derivações especiais V3R a V6R. Então, assim, vai ser um exame com 12 derivações padrão impresso, mas as derivações especiais também impressas. Então, para um eletrocardiograma, você vai ter 2 impressões. Não tem como imprimir todas essas derivações, que o eletro só tem os 12 cabos. Não tem como imprimir todas num eletro só. Não existe essa padronização. Então, a gente tem que fazer 2 eletrocardiogramas. Se for fazer as derivações especiais lá de V7, V8 e V9, serão 3 impressos para o mesmo eletrocardiograma. Pode passar, Fernanda. Essas derivações especiais aqui, elas são pouco usadas, mas é importante a gente ter conhecimento, assim, que existe, porque a gente gosta, né, de ser inteligente, de mostrar e tudo. Então, se alguém fala assim, tem como fazer uma derivação de Lewis? Você fala, claro, já fiz. Então, como que a gente usa essa derivação? Se a gente precisar ver uma onda P de forma mais eficiente. Às vezes, a onda P, ela está com uma baixa voltagem, ela está meio escondidinha, a gente fica na dúvida se está tendo uma onda P realmente, se tem um flutter, se tem uma fibrilação. A gente fica na dúvida sobre a presença dessa ondinha P. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o eletrodo do braço direito, vai colocar no segundo espaço intercostal direito, e o eletrodo do braço esquerdo no quarto espaço intercostal direito. Esse quarto espaço aí, ele vai comprometer com outro eletrodo. Mas aí o que a gente vai fazer? Bom senso. A gente quer ver o quê? Melhor a onda P, que é essa derivação. Então, a gente vai colocar o eletrodo na derivação correta, o outro a gente põe ali do ladinho, já que a gente já imprimiu uma versão oficial do eletro de 12 derivações padrão. Então, a gente vai priorizar esse novo eletrodo. E a gente vai usar a derivação D1 para fazer esse registro. Então, lá na derivação D1, você vai escrever assim, ó, Lewis, ou uma derivação especial para a onda P. Então, e vai imprimir um outro elétron. Então, vão ser 2 elétrons, 2 impressões, né, para o mesmo elétron. Pode passar. Outra derivação especial, essa daqui, acho que eu nunca usei essa derivação, mas é uma derivação que é mais usada em UTI, em centros de coronário, né, em hospitais especializados só em cardiologia, em arritmias.
que é para verificar especificamente essa onda epsilon, que é uma onda maligna, né, que é uma onda grave. Então, faz essa troca de eletrodo, pega do braço direito e coloca no manubrio external, pega do braço esquerdo e coloca no apêndice estifoide, pega da perna esquerda e coloca na posição de V4. V4 vai estar ali? Vai. Você coloca ele um pouquinho mais de lado, porque você já imprimiu um elétron com V4 em posição correta. Esse aqui é um segundo traçado que você vai imprimir para o mesmo exame. E vai usar as derivações D1, D2 e D3 para fazer esse registro, e vai colocar que é uma derivação especial de Fontaine para que o colega consiga identificar que esses cabos foram mudados de lugar, que eles estão numa posição de uma derivação especial. Pode passar, Fernandinho. Essa imagem aqui é só para mostrar essa onda epsilon ali em vermelhinha, que a gente faz um traçado especial para tentar captar essa ondinha aí, ó. Então, em geral, o enfermeiro fala assim, vou ali fazer uma Fontaine para poder identificar a epsilon. Isso normalmente é pedido pelo cardiologista, se ele tem alguma dúvida, se ele quer avaliar se realmente existe essa possibilidade dessa onda maligna estar ali presente, então ele vai solicitar essa derivação especial. Então, o técnico, o enfermeiro que tiver ali, que for responsável por fazer o eletrocardiograma ali no momento, vai fazer essa derivação especial. Pode passar, Fernando. Agora vamos falar de eixo cardíaco. Eixo cardíaco, deixa eu até beber uma água. Eixo cardíaco é a parte que ninguém gosta, né? Eu acho que é a parte mais complexa do eletrocardiograma. Então, como que a gente faz para analisar o eixo cardíaco? O que é esse eixo cardíaco, né? O eixo cardíaco é a principal direção da trajetória do impulso elétrico. É o que a gente tem falado lá do terceiro slide, né? Por onde a carga elétrica passa. Então, por onde a carga elétrica vai passar, a gente vai avaliar através do eixo cardíaco, só que aqui a gente vai avaliar através de quê? Dos ventrículos. Então, o eixo cardíaco, a gente tira lá da física, daqueles vetores, para onde a direção da carga elétrica está indo, e é onde a gente vai ter uma visualização de forma gráfica no traçado do eletrocardiograma, esses detalhes, esse ângulo que a gente está conseguindo olhar essa carga elétrica nesse ângulo está passando de que forma por esse coração? É isso que a gente consegue visualizar pelo eixo cardíaco. Então, o eixo cardíaco é o quê? Ele vai mostrar uma panorâmica de uma visão elétrica, por onde essa carga elétrica está passando, nesses pontos que a gente está visualizando. Lembra lá daquela caixa que eu falei que tem 12 janelas, né? Então, você vai visualizar essas janelas e vai ver como que essa carga elétrica está passando por cada uma dessas janelinhas. Qual que é o vetor, qual que é a direção que ela está seguindo, se ela está seguindo uma direção correta, se esse coração está bem posicionado nesse eixo. Então, é praticamente essa visão que a gente tem. Então, não vamos pensar em eixo cardíaco de uma maneira complexa. Vamos pensar que são visões diferentes da mesma situação. E para a gente olhar uma situação de vários ângulos, é difícil sim, porque a gente está acostumado a olhar às vezes de um ângulo só, né? Não está acostumado a olhar de outro ângulo. E aqui a gente vai ter várias visões do mesmo coração em ângulos diferentes. É complexo? É complexo. É difícil de entender? É também. Mas é impossível? Não. O que a gente tem que fazer? Treinamento. É o que eu falo para vocês. Isso aqui não é decorar eixo cardíaco. A gente tem que fazer o quê? Construção do conhecimento. Como que a gente constrói o conhecimento em relação ao eixo cardíaco? Analisando o eletrocardiograma. A gente vai fazer análise. Todo elétrico que passar na sua mão, você guarda, eu vou passar até esses slides para vocês. Tem umas colinhas boas para vocês imprimirem e deixar no bolso, sabe? Pegou um eletro, abre a colinha ali, ó, e analisa o que está mostrando, como é que esse eixo cardíaco é positivo aqui, é negativo ali, vamos ver como é que funciona, como que ele está se comportando. Porque aí, assim, você vai treinando a sua visão e você vai fazendo a construção do conhecimento em relação
a essas informações que, de fato, elas são complexas. Eu falo que elas são complexas porque existem muitos colegas, inclusive cardiologistas, que não conseguem fazer essa identificação. Às vezes estuda anos e anos e não consegue fazer. Lembra daqui que eu falei que tem gente que já nasce com o olhar, né, para o eletrocardiograma, e tem gente que não. Tem gente que precisa de um esforço maior, de interesse maior, né, de mais tempo de estudo, né? Eu falo quilometragem estudada. Então é isso, mas não vamos pensar no eixo cardíaco como um demônio, não, tá? Vamos pensar que ele é possível de ser entendido e que nós vamos entender isso aqui, mas que para aprender vocês precisam fazer a análise do eletrocardiograma, se possível, diariamente. Um eletrim por dia, logo, logo vocês vão estar super craques para poder olhar eixo cardíaco, fazer cálculo de eixo cardíaco, fazer, dar show, né? Olhar o eletro e dar show. Pode passar, Fernanda. Então, aqui é o eixo cardíaco, a gente vê aquele gráfico de vetores, né? Então, igual a D1, a derivação D1, ela vai sair ali de 1,0 e vai em direção a 0 graus. A D2 vai sair de 1,0 e vai em direção a 60 graus. O D3 vai sair de 1,0, o ponto zero que eu falo, ele é intracardíaco, né? Vai partir do coração para uma outra visão, né? Ele vai ali para 120 graus. E temos também ali o AVR, o AVL e o AVF. Cada um vai se posicionar de uma forma diferente do ponto zero, que é lá dentro do coração, para a periferia, né? Então, nós vamos fazer aquela fotografia panorâmica do coração e vamos analisar isso em questão do posicionamento dele e do posicionamento de cada ângulo que a gente está visualizando essa carga elétrica. Pode passar, Fernanda. Então, esse slide aqui é o slide que eu falo, é o slide da colinha. Esse slide aqui eu tenho que printar, tem que imprimir, tem que dobrar, tem que colocar no bolsinho, porque esse aqui é super importante. A partir dele que a gente vai ajudar na construção do nosso conhecimento para a gente conseguir avaliar isso aqui de forma não sofrível. Então, vamos lá. Como que é o comportamento do complexo QRS? A gente não falou ainda do complexo QRS lá no eletrocardiograma, mas é aquela coisa que eu falei lá no início, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, mas nós vamos falar aqui como que é o comportamento desse complexo QRS, quando a gente chegar lá para olhar como que é um QRS, como que o QRS é impresso nesse traçado do eletrocardiograma, esse slide vai ter que estar lá na nossa frente, que a gente vai falar, é assim que dá certo. A gente vai linkar essas informações, porque não tem como falar do eixo elétrico sem falar do complexo QRS. E quando a gente fala de complexo QRS, a gente pode falar de diversas situações, inclusive do eixo elétrico. Mas a gente não tem como deixar o eixo elétrico passar em branco, não. A gente tem que falar dele. Então, existe eixo elétrico normal, que é o coração bem posicionado, na posição correta, anatômica, o que se espera, né, que um coração esteja. Então, nós temos desvio à direita, um coração mais voltado para a direita, desvio à esquerda e um desvio extremo, que são casos bastante graves. Então, a gente vai lá pegar um QRS. QRS é o quê? A despolarização ventricular. Quando a gente pega lá no traçado do eletrocardiograma, que lá na frente eu vou mostrar para vocês, a gente vai lá avaliar o QRS. O QRS está positivo na derivação 1 e na derivação AVF, ele está um eixo normal. Quando ele é negativo na derivação 1 e na derivação AVF, ele é um desvio extremo, um desvio extremo cardíaco. Quando ele é positivo em AVF e ele é negativo, lembre-se que positivo é a ondinha voltada para cima e negativa a ondinha voltada para baixo. Então, quando ele é positivo em AVF e negativo em D1, existe um desvio à direita. Agora, quando ele é negativo, a ondinha para baixo no AVF, e positiva, a ondinha para cima no D1, a gente tem que analisar a derivação D2. Como que a derivação D2 está se comportando?
Se no D2 a ondinha for para cima, for positivo, é um eixo normal. Se no D2 a onda for negativa, então existe um desvio à esquerda. Tem o próximo aqui é a forma gráfica, né, dos desvios, onde que cada posição fica, onde cada derivação pode apresentar esses desvios. O próximo slide é um slide que eu gosto muito. Pode passar, Fernanda. Não, não é esse não, é mais um outro. Esse aí, peraí, vamos falar desse, e depois eu passo porque eu gosto mais. Então, as características do eixo cardíaco. Então, assim, como a gente viu que tem os ângulos, né, os graus ali do eixo cardíaco, então, entre menos 30 e mais 90 é um eixo normal. Entre 90 e 180 é um eixo com desvio para a direita. Depois nós vamos falar o que que significa, qual que é a importância do desvio para a direita, para a esquerda, extremo, o que que é isso, né? A gente vai... E qual a nossa conduta em relação a isso? Já já a gente fala disso. Entre menos 30 e menos 90 graus é um desvio para a esquerda, e entre menos 90 e menos 80 é um desvio extremo para a esquerda. Então, aqui nós temos os gráficos mostrando em vermelhinho ali onde que está o posicionamento de cada desvio, né? Pode passar, Fernanda. Então, esse gráfico aqui eu gosto muito dele, porque ele mostra onde é que está o desvio e ele mostra como que a ondinha se comporta lá no traçado do eletrocardiograma. Então, vamos começar aqui na parte inferior, o eixo normal. Quando o eixo é normal, ele vai estar positivo em D1, olha a ondinha do D1 lá, para cima. E ele vai estar positivo em AVF, a ondinha para cima também. Quando a gente parte ali com desvio do eixo à direita, D1 é negativo. Olha a ondinha para baixo. D1 é negativo, a ondinha está voltada o quê? Para baixo. E o AVF é o quê? Positivo, a ondinha para cima. Quando a gente pensa no desvio extremo, ambas as ondinhas vão estar negativas. D1 e AVF vão estar negativas. Quando a gente pensa lá, avalia o desvio do eixo para a esquerda, a derivação 1, que é a D1, vai estar positiva, e o AVF vai estar o quê? Negativo. Esse aqui também é ótimo para a gente carregar no bolso, para poder avaliar todo o eletrocardiograma que passar pela nossa mão. Eu tenho alguns eletrocardiogramas, se vocês quiserem, depois vocês falam com a Fernanda que eu passo para vocês o arquivo em PDF, que às vezes é bom, não está fazendo nada, está ali conversando com a namorada, vamos mostrar como é que é o eixo cardíaco ali para o namorado, para a namorada, bora mostrar para a mãe, para o pai, como é que é o eixo cardíaco, quando a gente começa a reproduzir o que a gente está aprendendo, o conhecimento que a gente está construindo, é mais fácil dele ficar fixado. Então, apresenta para o porteiro, apresenta para o cachorro, apresenta para a mãe, para o pai, para a namorada, para todo mundo. Vai mostrar o que é eixo cardíaco para todo mundo. Então, se vocês quiserem, vocês falem com a Fernanda que eu providencio o PDF com essas imagens, com esses traçados de eletrocardiograma, e eu passo para vocês. Pode passar, Fernanda. Então, desvio do eixo para a esquerda. Em que situação que pode acontecer esse desvio de eixo para a esquerda? Em idosos e obesos, que são variantes normais. Por quê? Pela própria estrutura anatômica. Então, quando a gente pensa em obesos, da mesma forma, com gravidez, com ascite, com algum tumor abdominal, com algum trauma, com alguma situação que modifique ali a anatomia torácica ou abdominal, pode movimentar os órgãos. Então, essa movimentação dos órgãos, ela pode provocar esse desvio do coração para a esquerda. Isso é muito comum em gestante, mas é patológico? Não, é a situação que ela está ali, né? A barriga está distendida, a barriga está grande, né? Tem um neném ali dentro, enfim. Os órgãos estão movimentados, né? Eles saíram da posição anatômica, né? Por conta da questão da gestação. E depois da gestação ele vai voltar ao normal. Isso vai trazer algum malefício? Provavelmente não. Ele vai continuar funcionando ali, porque a gente já sabe que não é uma patologia, é uma condição temporária, né? Isso eu falo assim, no caso até de idosos e gestantes. O obeso, a gente já pensa em doenças cardiovasculares, né? Não vai ter muita interferência ali no eixo cardíaco,
porque eu falo em questão de patologias do eixo cardíaco, mas em questão de outras doenças cardiovasculares. Mas no caso da gestante, depois do parto ali, o coração tende a voltar para a posição anatômica mesmo. Tem alguns bloqueios, né, alguns bloqueios cardíacos que podem fazer com que esse coração fique numa posição diferente, né, que faça esse desvio. Infartos, por que o infarto pode fazer isso? Às vezes infartou alguma região que ela ficou com uma cinesia, né? Aquela região tá difícil de bater ou não tá batendo nada, né? É uma região que ficou morta ali por conta da isquemia. Então, tende a fazer uma hipertrofia ou hipotrofia. Então, pode causar alguma lesão ali que vai mudar esse eixo também. Já são condições patológicas, né? Tem alguma condição patológica que fez com que esse coração se desviasse. A hipercalemia, que a gente falou lá na frente, uma das características também, nem sempre vai aparecer desvio à esquerda na hipercalemia, às vezes tem que ser uma hipercalemia severa para a gente conseguir visualizar isso no eletrocardiograma, mas pode acontecer. Porque eu falei da gravidez, da ascite, do tumor abdominal, isso tudo pode apresentar, pode aparecer, pode levar a um desvio do eixo cardíaco. Ritmos de marca-passo. O próprio marca-passo ele vai ditar um ritmo ali que o coração vai bater naquele ritmo ali e pode interferir também nesse posicionamento anatômico, né? A hipertrofia ventricular esquerda, que em geral é patológica, mas às vezes pode ser, por exemplo, atletas podem ter esse desvio, até pela própria hipertrofia ali cardíaca, devido à atividade física, né? Bloqueios de rama, a gente vê muito isso nos pacientes chagásicos, né? Que tem muito bloqueio, e a gente consegue visualizar bem esses desvios, né? Às vezes tem até um padrão de desvio para esses pacientes chagásicos, porque o coração fica grande demais, né? Ficam uns ventrículos enormes, então para acomodar ali dentro da caixa torácica, às vezes ele, né, tem que fazer uma curvinha ali, apertar um pouquinho ali, enfim, modifica realmente o eixo cardíaco. No caso das taquicardias, né, a própria velocidade que esse ventrículo está batendo, ele pode se movimentar ali, pode desviar esse eixo. A síndrome de Wolff-Parkinson também, que é um tipo de arritmia que pode levar a desvio também, e algumas cardiopatias congênitas também pode levar a esse desvio à esquerda. Então, o que a gente tem que ver aqui? Tem um desvio à esquerda, a gente identificou que tem um desvio na esquerda nesse eletrocardiograma. É preciso fazer alguma intervenção? Não precisamos fazer intervenção? Às vezes a gente identifica um desvio ali e é uma gestante, às vezes é um paciente que tem um abdômen globoso, que tem mais gordura, é um obeso, você vai fazer, às vezes, alguma intervenção ali? Não necessariamente, às vezes é uma situação crônica ali que não precisamos intervir imediatamente, porque às vezes não é uma questão aguda, né? É uma questão crônica que está ali, já vem alguns laudos eletrocardiográficos descritos esse desvio, e então a gente não tem muito o que fazer, mas aí o que a gente faz? A gente tem que conhecer o nosso paciente, que a gente não pode simplesmente ignorar o fato, ele já tem isso aí, mas enfim, a gente vai lá ver por que tem, por que esse coração está desviado aqui, qual que é a causa? Ele tem alguma dessas causas aqui? Ele já teve algum trauma, já quebrou alguma costela, então assim, às vezes até trauma antigo pode fazer isso. Então, a gente tem que ver, é patológico? É agudo, igual no caso da hipercalemia, é patológico e agudo. A gente tem que intervir se for uma hipercalemia grave. Mas é patológico? Precisa de intervenção? A gente vai avaliar sim ou não. É patológico? Não. Precisa de intervenção? Não. A gente tem que conhecer isso. Porque tudo que a gente tem de conhecimento, a gente tem que pensar como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia. Como que o enfermeiro tem que agir em relação a esse achado. Nós temos que ter alguma conduta? Não temos que ter conduta? Temos que comunicar a equipe multiprofissional? Temos que comunicar o colega médico? Vai ter que fazer alguma intervenção rápida? Não é intervenção rápida, é alguma coisa que o paciente vai tratar em casa, ambulatorial? Temos que orientar esse paciente em relação a esse desvio, em relação às vezes, a patologia que está provocando esse desvio. Às vezes o paciente nem sabe que tem um problema cardíaco, né? Às vezes é identificado no primeiro eletrocardiograma que faz, identifica um desvio e vai avaliar, tem alguma outra condição que levou a esse desvio. Então, a gente tem que pensar nisso. Qual que é a conduta que vamos ter enquanto enfermeiros em relação a esses achados? Nós identificamos e vamos determinar qual que é a nossa conduta, né? Pode passar, Fernando.
Já passou da hora da aula, né? Vamos tentar terminar o eixo. Então, desvio para a direita, desvio do eixo para a direita. Muito parecido com o desvio do eixo para a esquerda. Mas aqui, em vez de crianças, em vez de idosos, a gente já consegue identificar crianças. E pessoas mais jovens, mais magrinhas, né? Que às vezes o coração ali está bem apertadinho, né? A caixa torácica não é muito grande. Então, pela própria anatomia da pessoa, pode ter um desvio desse. Aí a gente vai avaliar anatômico, patológico, não é da mesma forma do desvio à esquerda, né? Então, bloqueios divisional também pode ter, infartos. Aqui também é importante a questão pulmonar. Tromboembolismo pulmonar pode provocar esse tipo de desvio, hipertensão pulmonar pode provocar esse tipo de desvio. Às vezes o paciente nem sabe que tem essa patologia. Faz um eletrocardiograma lá no check-up com o cardiologista, descobre que tem um distúrbio pulmonar. Então, isso tudo também a gente está junto, a gente tem que estar presente para poder avaliar isso, né? Algumas arritmias também podem provocar esse desvio à esquerda. E uma coisa que é importantíssima, a troca de eletrodos, de braço direito para braço esquerdo. Isso é muito mais comum do que eu gostaria que fosse. Então, às vezes eu pego muito eletrocardiograma que foi feito fora, em hospitais particulares, em clínicas particulares, e a gente vê que tem esse desvio, mas aí fala assim, mas não tem nada. Repete o eletrocardiograma e não tem nada. O que é a principal causa? Troca de eletrodo, de braço direito e braço esquerdo. Eu não falei aqui para vocês a questão das cores dos eletrodos, porque eu não gosto de trabalhar com essa questão de cores. A gente pode pensar em eletrodos que pode ter uma cor diferente, ter um modelo diferente. Em geral, é padrão? É padrão. Mas tem diferença do padrão americano do padrão europeu. Então, a gente não fica pensando em cores, vamos pensar na identificação do eletrodo. É braço direito, braço esquerdo, vamos esquecer que tem essa questão de cores, porque isso pode levar ao erro. E eu já peguei eletrodo, por exemplo, teve algum defeito no eletrodo, trocou aquele eletrodo, veio com uma cor roxa, veio com uma cor branca. Então, a gente não pode fixar o nosso conhecimento apenas na cor. Vamos ler o eletrodo e falar que eletrodo é esse. Todo eletrodo ele vem marcado onde ele tem que ficar. Então, vamos continuar. As taquicardias ventriculares também, elas podem fazer esse tipo de desvio. E outras comorbidades pulmonares, igual DPLC, corpo pulmonar, também pode fazer isso. O que vai movimentar a caixa torácica, que pode movimentar tanto reduzir espaço como aumentar espaço, pode fazer desvios do eixo cardíaco. E aqui também, cardiopatias congênitas também podem provocar esse desvio. Pode passar, Fernando. Eu acho que esse é o último slide do desvio, que é o desvio extremo do eixo. Qual que é a principal causa do desvio extremo do eixo? A colocação incorreta dos eletrodos dos membros. Inversão de braço direito e perna esquerda. Quando a gente pega desvio extremo do eixo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é repetir o eletrocardiograma. Porque às vezes o paciente está lá, sorridente, feliz, animado, não tem patologia nenhuma, e você pega um eletro, você quase cai para trás, porque tem um desvio que é importante, é grave, né? É um desvio que pode levar a parada cardíaca, inclusive. Então, assim, vamos repetir esse eletro aqui. O paciente está estável, vamos repetir o eletro, porque provavelmente teve um eletrodo trocado. Então, o que pode provocar isso? Os ritmos ventriculares, né? Taquicardia ventricular, o índio ventricular acelerado, o ritmo de escape ventricular, são arritmias graves, né? Que podem provocar esse desvio do eixo. A hipercalemia grave também pode provocar esse desvio de eixo. A gente vai ver mais na frente, quando a gente estiver falando lá da onda T, nós vamos falar mais sobre a hipercalemia. Efizema pulmonar e a estimulação do marca-passo também pode fazer isso. O marca-passo tem que estar em ritmo adequado, ele tem que estar com bateria ok, ele tem que estar normofuncionante para poder evitar esse tipo de complicação. Pode passar, Fernanda. Aqui são as principais. Na verdade, isso aqui vocês costumam falar a palavra caos. Isso aqui é o caos, quando o eletrodo é trocado. Então, a inversão dos eletrodos do braço direito e da perna esquerda, ela causa esse desvio extremo, vai apresentar no eletrocardiograma esse desvio extremo, e vai fazer o quê? Vai provocar as seguintes alterações. Olha que bagunça. O D1 vai virar D3 invertida, o D2 vai ficar invertida, o D3
ele vai virar uma derivação D1 invertida, então vai mudar toda a estrutura do eletrocardiograma que a gente está acostumado. Então, a gente já pega no ar quando é uma troca, que a gente fala assim, não está seguindo um padrão, está diferente esse eletrocardiograma. Às vezes a gente nem vai saber direito o que é que pode estar diferente. Repete o eletrocardiograma, coloca os cabos de forma adequada, que a gente limpa essa bagunça toda que foi virada por conta da troca de 2 cabos, né? A inversão de 2 cabos. Pode passar, Fernando, eu acho que a gente vai até aqui, né? Porque aqui, a partir desse slide aqui, a gente vai começar a analisar ondinha por ondinha aí, ó. A gente vai ver o que é a onda P, como ela se comporta, qual que é a morfologia dessa onda, como que ela aparece, e a gente vai tentar focar mais no padrão de normalidade, porque aí as arritmias, as anomalias, nós vamos conseguir ver em outras aulas. Acho que até aqui tá bom, né, Fernanda? Eu acho que tá bom. Tá É muita excelente. informação, né, gente? É muita coisa. É muita coisa, é informação pesada, mas é igual eu falei para vocês. Não desesperem. Pensem em construção do conhecimento. Como que a gente faz construção do conhecimento? O que a gente tem de bagagem, o que a gente tem de possibilidade de estudo. Então, a gente tem material hoje, é muito material, a gente tem muita coisa que a gente consegue ler, que a gente consegue estudar. E análise de eletrocardiograma. A gente tem que pegar o eletrocardiograma e falar assim, pegar essas colinhas e falar assim, D1 é negativo. Onde é que está o D1 aqui? Como é que está o D1? Positivo, negativo. E vai anotando. Na próxima aula, eu vou mostrar assim, como que é uma leitura sistematizada do eletrocardiograma. O que a gente pega no eletrocardiograma, onde a gente começa? A gente não vai olhando aleatoriamente, não. A gente vai olhar o que é o ritmo, onde é que está a onda P, qual que é a frequência cardíaca. Todas as derivações estão dentro do padrão? Tem alguma que está alterada? Qual que é a largura do QRS? Isso é importante? Então, a gente vai avaliar isso na próxima aula. É uma aula extensa também, é uma aula mais pesada, mas, assim, é muito gratificante isso, assim, você pegar o exame, você vê que é complexo, e você começar a entender essas ondinhas, esses intervalos, e fazer a analogia ali com o seu paciente na clínica, isso é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aula, né?